Hoje, a gente vai mergulhar em algo que não é apenas um texto, mas um verdadeiro mapa para um dos maiores desafios da vida, a jornada espiritual da nossa alma. Nessa nossa análise sobre Na Grande Romagem, vamos explorar uma metáfora incrivelmente poderosa sobre a perseverança. A gente sabe muito bem que a vida é cheia de obstáculos, e muitas vezes o caminho parece completamente no escuro, né? Mas como a gente mantém a fé quando a neblina baixa de vez? Como continuar caminhando quando o trajeto fica íngreme e doloroso? É exatamente isso que vamos destrinchar agora, estruturando essa sabedoria em passos claros para aplicar na nossa própria caminhada. Para ancorar essa conversa, o autor recorre às palavras do apóstolo Paulo sobre uma das figuras históricas mais emblemáticas, Abraão. O foco aqui é a ação diante do total desconhecido. Saiu sem saber para onde ia. Pensa na magnitude disso. É literalmente o exemplo definitivo de dar um salto no escuro movido puramente pela fé. Ele não tinha um mapinha detalhado, nem um cronograma garantido, mas tinha um chamado, e ele obedeceu. E essa é a fundação de tudo que a gente vai conversar, a coragem de dar o primeiro passo sem precisar ver o final da escada. Isso puxa um paralelo fascinante. O texto traça uma linha direta entre a jornada desse grande patriarca hebreu e a nossa própria jornada como aprendizes do Evangelho hoje. A mensagem é bem clara. Essa conscrição, esse recrutamento, atinge todo mundo. Ninguém fica de fora dessa grande marcha. Assim como Abraão foi chamado para uma herança que ele nem conhecia, nós também somos chamados a uma herança sublime. O chamado para a evolução espiritual não é opcional para a alma, é uma convocação geral. Então o jeito é erguer o coração e partir com a mesma coragem. Mas, olha, tem uma diferença vital aqui. Enquanto a gente caminha nessa romagem enorme, ou seja, nessa peregrinação longa e difícil, a gente pode até ignorar as estações de parada no meio do caminho. A gente não sabe onde vai parar amanhã ou quais serão os desafios da semana que vem. Só que nós temos uma informação crucial e incrivelmente reconfortante nas mãos. O nosso objetivo final é o Cristo Jesus. Ter a clareza desse destino muda tudo. A gente não está vagando sem rumo por aí. Estamos marchando direto para um ideal máximo de amor e perfeição. E o autor não tenta dourar a pílula de jeito nenhum. A jornada para esse objetivo não é um passeio no parque. O texto original começa a nos confrontar com uma série de perguntas difíceis, quase retóricas, sobre aquelas provações inevitáveis no nosso caminho interior de redenção. Para a gente entender de verdade o tamanho dessa romagem, precisamos olhar bem de perto para esses obstáculos específicos. Vamos encarar cada um deles juntos. A primeira dor que aparece é a calúnia. Quantas vezes a gente vai ser forçado a pisar sobre esses espinheiros, né? A calúnia dói demais porque ataca a nossa honra, ataca a nossa essência. E a metáfora dos espinheiros aqui é cirúrgica. Não é uma pedrinha que a gente chuta e segue em frente. É algo pontiagudo, que fura e causa uma dor aguda e persistente a cada passo. É aquele julgamento injusto que com certeza vai cruzar a nossa jornada espiritual. Logo depois, a gente cai no trilho escabroso da incompreensão. Pensa bem, tem poucas coisas mais exaustivas para o espírito humano do que o sentimento de não ser compreendido, especialmente quando a intenção é boa, sabe? É um caminho pedregoso e irregular. A gente tenta se comunicar, expressar amor ou uma visão diferente e a mensagem simplesmente se perde ou é totalmente distorcida. É uma parte solitária da peregrinação que todos nós vamos ter que atravessar. A marcha continua e o tempo fecha. Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? A palavra aguaceiros não está aí de enfeite, não é uma garoa. São chuvas torrenciais de tristeza, de luto, de dor profunda que lavam e às vezes parecem que vão inundar o nosso espírito. É o texto reconhecendo com toda honestidade que o sofrimento emocional pesado faz parte dessa grande caminhada terrena. E aí a gente chega talvez no momento de maior angústia espiritual de todos, aquelas horas em que o próprio céu parece distante. Quantas nuvens vão se meter entre o nosso pensamento e o divino em largos trechos desse caminho? Essa é a neblina da dúvida, o cansaço extremo da alma. É quando a gente reza ou busca a conexão e sente que não tem resposta. Só um silêncio absoluto e nuvens pesadas tampando a nossa fé. Bom, diante dessa avalanche de perguntas sobre espinhos, incompreensão, lágrimas e nuvens, qual é a resposta? A resposta do autor é direta. É insolúvel. A gente simplesmente não consegue quantificar ou prever todas essas dores. Mas, e aqui está o grande ponto, a resolução dessa tensão vem logo em seguida como uma ordem moral: marchar sempre. A gente precisa continuar avançando no caminho da nossa própria redenção sem esmorecer. Não ter resposta sobre o quanto vamos sofrer não pode paralisar o nosso passo. Dá uma olhada em como o texto estrutura isso. É uma verdadeira linha do tempo das provações terrenas. Hoje é o suor intensivo, amanhã o peso da responsabilidade nas costas, depois a visitação do sofrimento e, em seguida, a mais profunda das provas, a solidão.
O que o autor está mostrando para a gente é que as dificuldades não somem, elas evoluem. Elas viram testes espirituais cada vez mais profundos, mas a regra do jogo continua a mesma. É indispensável seguir em frente, não importa em qual fase dessa linha do tempo a gente esteja. E agora, a gente esbarra no que, sinceramente, é o conselho mais reconfortante e prático dessa análise toda. Presta atenção nisso. Quando não for possível avançar 2 passos por dia, a gente deve se deslocar para frente pelo menos alguns milímetros. Gente, isso é genial. O progresso espiritual não exige que a gente pule montanhas todos os dias. Se a dor ou o cansaço estão tão absurdos que dar um passo normal é impossível, avançar um único milímetro já é uma vitória gigantesca contra o desânimo. É um antídoto perfeito para não travar. E o que rola quando a gente mantém essa marcha teimosa? Mesmo que de milímetro em milímetro, a gente rompe a linha de frente. O texto diz que abre-se a vanguarda em horizontes novos. Todo esse esforço paciente acaba levando a gente para patamares mais altos. A gente começa a acessar um entendimento melhor, uma bondade genuína, vivencia uns lampejos reais de iluminação espiritual e vê progresso de verdade nas nossas virtudes. Aquele esforço microscópico vai se acumulando e criando uma vista panorâmica incrível para a alma. Só que para curtir essa vista, a escalada não pode parar. Subamos sem repouso, pela montanha escarpada. Olha a energia nesses verbos. É uma postura super ativa. Nós não estamos só aguentando o tranco do caminho. Nós estamos ativamente vencendo desertos de aridez, superando dificuldades, furando os nevoeiros da dúvida e tirando os obstáculos da frente para poder amar e servir. É uma jornada com muita força e propósito. Chegando na reta final desse texto profundo, toda aquela luta suada da escalada começa a fazer todo sentido. A gente tira o foco do peso das pedras no caminho e olha direto para a glória absoluta do destino. O autor pega toda a dor, todas as perguntas insolúveis e cada milímetro que a gente rastejou e amarra tudo isso com uma promessa que vai muito além do que a gente consegue entender. É quando a persistência inteira vira ressurreição. Lembra do Abraão, lá do nosso primeiro momento? O texto puxa ele de novo para fazer um contraste maravilhoso. Abraão obedeceu às cegas, sem ter a menor ideia de para onde ia, e achou a felicidade dele ali. Mas nós, os aprendizes do Evangelho de hoje, temos um privilégio diferente. A gente é chamado para obedecer sim, mas com total consciência do nosso destino divino. A gente não está andando no escuro absoluto. O nosso esforço é alimentado pela clareza de saber exatamente onde essa trilha vai dar. E o destino é desenhado com uma poesia de arrepiar, convictos de que o Senhor nos espera além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. É isso que está aguardando depois dos espinhos, das lágrimas e de todo aquele suor. A luz divina está lá, paradinha no topo da montanha, logo depois da gente carregar a nossa própria cruz. É a garantia absoluta de que nenhuma dor nessa romagem é em vão. Elas só preparam a gente para as alturas resplandecentes da paz. O que nos deixa com uma reflexão muito forte para fechar essa nossa análise de hoje. Se o destino final é tão espetacular assim, e se a jornada exige essa resiliência toda diante de dores que são certas, como é que o nosso esforço diário, aquele milímetro microscópico que a gente avança quando está exausto, está ativamente construindo a nossa chegada nesses cimos resplandecentes? A grande romagem não é feita só de heroísmo, sabe? Ela é conquistada todo santo dia através da teimosia persistente da nossa fé. Então vamos continuar marchando.